Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje é a recuperação da economia no pós-pandemia. O objetivo desse programa é justamente discutir as medidas econômicas que podem ser tomadas para a recuperação da economia depois que a pandemia estiver controlada. Esse programa ele faz parte, é a segunda parte de uma discussão que nós começamos no programa passado, que é justamente sobre a dimensão econômica da crise. No programa passado, o que nós discutimos foi a natureza da crise e a política econômica que está sendo adotada agora durante a pandemia. Hoje, o que a gente vai discutir justamente é o pós-pandemia, né? O programa está dividido em dois blocos, né? No primeiro bloco, nós vamos discutir com vocês justamente a discussão econômica sobre o papel do gasto público na recuperação, ou seja, a discussão econômica que está por trás do gastar ou não gastar. No segundo bloco, o que a gente vai discutir é justamente o que está sendo colocado como proposta econômica pelos países e organismos multilaterais para a saída da pandemia. Então, hoje, para essa nossa discussão, nós temos aqui a nossa mesa redonda tradicional, o professor Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Prado? Prado. O professor Numa Mazatti. Tudo bem, Numa? Tudo bem, Bicalho. E o professor Obrigado. Eduardo Baixa. Tudo bem, Baixa? Tudo bem, estamos juntos. Estamos juntos. Hoje sem a camisa do Fluminense, tudo bem. Não, deu azar. Deu azar, aquela camisa deu azar. E, por último, o Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Pronto para mais um debate? Tudo bem, Bicalho. Bom, então lembrando... Só uma coisa, Bicalho, camisa do Fluminense, mas não era para o campeonato ter voltado, tá? Não estou favorável à volta do campeonato. Tá certo. E, justamente, lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa, né, no formato de podcast nas plataformas, né, de podcast com o nome de Canal IE-UFRJ. Então, vocês também podem ouvir esse programa no podcast, na plataforma que vocês preferirem. Para começar o nosso debate, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Qual a discussão econômica que está por trás do gastar ou não gastar? Então, eu ia começar isso com o Baixa. Baixa, começando a nossa mesa redonda contigo. Bom, Bicalho, na verdade, tem uma questão até que é anterior, né? Que é como é que os países sairão da crise, né? Quais são os desafios econômicos que se apresentarão quando a pandemia terminar, né? E, de uma maneira geral, os países sairão com o seguinte perfil, com o seguinte conjunto de problemas, né? Altíssimas taxas de desemprego, tá? Várias empresas e estabelecimentos comerciais terão quebrado, terão fechado suas portas, outras estarão em vias de quebrar, empresas altamente endividadas, famílias altamente endividadas, níveis de desigualdade que terão aumentado, porque a pandemia não impacta, né? Não impactará nos próximos meses de maneira igual, né? As pessoas, os mais vulneráveis, estão sendo e serão mais afetados, e, além disso, os níveis de endividamento público terão aumentado muito, né? Terão, em alguns casos, explodido, né? Porque as receitas minguaram e, ao mesmo tempo, os gastos estão aumentando. Tá? Então, haverá um salto na razão dívida pública PIB nos diversos países. Então, de uma maneira geral, em alguns casos mais, em outros menos, esse é o conjunto de problemas que os países terão que enfrentar no pós-pandemia. Tá? Eu acho que eu vou passar a palavra para os amigos, né? Que acho que tem alguns dados, acho que isso
vai ilustrar um pouco os pontos aqui que eu levantei para esse começo de conversa. Eu acho que para seguir aí, complementando um pouco o Baixa, um dos pontos essenciais é a questão da distribuição de renda. O Basta tem inteira razão quando ele diz que a crise impacta de maneira diferente os mais ricos e os mais pobres, porque aqueles que estão no setor formal da economia têm mais probabilidade de manter empregos mais qualificados e quem está realmente numa faixa superior na área de um nível de renda maior, do que aqueles que estão em trabalhos mais precários. Também nas diversas regiões do mundo, o grau, a distribuição de renda não é equivalente. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês que indica que, se nós compararmos a participação percentual dos 10% mais ricos na renda nacional, nós vamos ver que a região menos desigual do mundo é a Europa, seguida da China e da Rússia. Contrapartida, as regiões mais desiguais do mundo são, em primeiro lugar, o Oriente Médio, mas mais ou menos no mesmo nível a Índia, o Brasil e a África subsaariana. Os Estados Unidos e o Canadá, América do Norte desenvolvida, entre as regiões, a região mais desigual dos países industriais avançados, e Brasil e Índia, entre os BRICS, entre as grandes economias mundiais, estão entre os mais desiguais, e, obviamente, a África subsaariana e o Oriente Médio são regiões também de péssima distribuição de renda. O segundo ponto é a questão do endividamento, que vamos mostrar agora outro gráfico, também é bastante importante para se acompanhar, que os níveis de endividamento atuais só serão comparáveis com aqueles que, nas economias industriais avançadas, que se deram no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Claro, aquele endividamento foi em decorrência da guerra. Agora, o que nós temos é um endividamento em decorrência da crise financeira global, e foi um tipo de endividamento que não contribuiu em nada para melhorar a distribuição de renda e também não foi um fator que puxou o crescimento econômico. Ao contrário, ela priorizou salvar grandes empresas financeiras, setores que já eram privilegiados e setores que foram muito importantes, inclusive, entre os causadores da crise de 2008. A questão que se coloca agora é que esse endividamento será ainda maior, e a pergunta é como esses governos vão lidar com esse endividamento pós-pandemia. Que tipo de política econômica vai ser feito em torno disso? E, nesse ponto, há um grande debate teórico e há muita discussão sobre as estratégias de política econômica que deve seguir adiante. Acho que, nesse ponto, seria interessante o Numa colocar, ele tem várias observações sobre isso que são ricas para o debate. Obrigado, Luiz Carlos. De fato, as políticas de retomada, de recuperação da economia, não tanto depois da pandemia, porque a pandemia não vai acabar enquanto não houver tratamentos eficientes ou futuramente uma vacina, mas pelo menos depois de você sair da parte de emergência sanitária, da qual tratamos no programa passado, ou seja, durante o período durante o qual você tem que manter a maior parcela possível da população
em casa para evitar a explosão da contaminação. Então, uma vez que você sai desse período de confinamento, e, na verdade, várias regiões do mundo, a começar pela China, mas também a maior parte da Europa, já saíram dessa emergência sanitária, agora se coloca a questão justamente das políticas a serem adotadas. E, como já foi apontado pelo Eduardo e pelo Luiz Carlos, de fato, a gente observa que nesse período, nessa segunda fase, né, de enfrentamento econômico da crise, há necessidade de aumentar consideravelmente o gasto. Já tinha sido o caso na primeira parte, mas lá vai ser ainda mais o caso. Esse aumento do gasto vai ser utilizado para financiar transferências para a população, para ajudar os setores mais atingidos, ajudar pequenas empresas, empresas médias, permitir que setores que vão continuar sofrendo mesmo depois da reabertura, né? Porque são setores onde você, por exemplo, no caso do turismo ou no caso do setor cultural, são setor que não vão reencontrar o mesmo nível de atividade do que anteriormente, fora o fato que se herda do período de emergência sanitária, num grau maior ou menor, segundo os países, um estoque de desempregados, uma situação financeira deteriorada por todos os atores econômicos. Então, nessa fase, você tem que promover uma política de estímulo à demanda efetiva, ou seja, estímulo ao investimento privado, ao consumo, e isso passa, primeiramente, pelo estímulo às categorias de gasto agregado dominadas pelo Estado, ou seja, basicamente, as transferências e, quando eu falo de transferência, são tanto para os indivíduos, a população, quanto também para empresas, qualquer seja o porte, e também para atores institucionais como ONGs e outros. E também isso passa pela retomada do investimento público. Primeiro, obviamente, em primeiro tempo, muito focado na área de saúde, com a possibilidade ulterior de segundas ou terceiras ondas da pandemia, até pelo menos ter achado um tratamento ou uma vacina. E, portanto, você vai ter necessariamente um crescimento muito grande do gasto do Estado, o que vai levar, obviamente, a um crescimento, e já tem levado isso, comentaremos mais na segunda parte do programa, quando falarmos sobre os casos específicos de países ou de regiões do mundo, isso vai levar necessariamente ao aumento da dívida. Tá? Bom, e, portanto, a grande questão que se coloca é: será que podemos gastar? Será que que as economias conseguem sustentar um nível muito maior de dívida pública? A resposta trazida por uma parte da teoria econômica é sim. Inclusive, como observamos em programas anteriores, teorias econômicas que ganharam uma importância, assim, uma difusão muito maior recentemente, justamente ajudam a justificar, a mostrar a viabilidade desse caminho, tanto de aumento do gasto quanto de aumento da dívida. E a principal dessas teorias é a teoria a teoria moderna da moeda, também conhecido como MMT, o acrônimo em inglês Modern Money Theory. Essa teoria, cujo principal expoente atual é o Randall Wray, mas que foi também, assim, hoje em dia, divulgada em muitos países, por exemplo, no Brasil,
há um consenso cada vez maior em volta dessa teoria, até por parte de economistas considerados tradicionalmente aversos ao gasto público. Essa teoria moderna da moeda, combinada com as teorias das finanças funcionais, cujo idealizador foi o Abba Lerner, lá no início dos anos 50, justamente, um período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, um período onde você precisava fazer uma reconstrução, né? E atualmente, vamos dizer que tem uma questão também de reconstrução, pelo menos parcial, da economia e, vamos dizer, da dinâmica econômica. E essas duas teorias combinadas, finanças funcionais e teoria moderna da moeda, mostram que não há nenhum limite para o endividamento público quando esse endividamento público é denominado na moeda nacional. Aí um Estado, de facto, não quebra em sua própria moeda, porque esse Estado, através do Banco Central e dos mecanismos, é emissor da moeda. Então, a problemática é totalmente diferente, obviamente, se a dívida pública for emitida numa moeda estrangeira. Aí não. Aí é uma situação completamente distinta. Mas o Estado não quebra na sua própria moeda. E, portanto, se você junta esse princípio com os princípios das finanças funcionais, que apontam como objetivo principal a diminuição do desemprego, o estímulo à demanda do país, a demanda agregada do país, na verdade, você não tem nenhum problema em termos de quantidade de dívida ou em questão de gestão da base monetária que seria gerada para atingir essa finalidade. Tá? O segundo elemento que a gente pode retirar desse corpus teórico é que a criação de moeda é realizada de forma endógena pelos bancos. Isso significa que não é diretamente o Banco Central que cria a moeda, e o Banco Central que permite que os bancos criem a moeda. Ora, os bancos privados não são obrigados a emprestar. Portanto, a ideia que a base monetária enfim, a moeda é criada pelo Banco Central é também um outro ponto extremamente problemático na teoria tradicional. Da mesma forma, a taxa de juros é fixada de forma exógena pelo Banco Central. Porque o Banco Central atua com um monopólio no mercado de reservas. E, portanto, quem consegue estabelecer a taxa básica de juros é o Banco Central. Não é a taxa de juros, portanto, não é endógena. Isso, hoje em dia, é um consenso cada vez maior, inclusive dentro do debate dos bancos centrais. Tá? Portanto, a gente pode dizer que não há limite para o nível da dívida, não há limite para o gasto que realiza o Estado, e ainda por cima, um terceiro ponto importante, que muitas vezes é uma das principais críticas contra o aumento do gasto público, é a questão da inflação que seria criada. Porque muitos estabelecem a teoria, vamos dizer, ortodoxa, ou seja, a teoria mais divulgada, a ideia que existe uma causalidade entre os agregados monetários e a inflação. Ou seja, que a inflação seria uma inflação de demanda. Ora, isso é completamente contrário às observações empíricas e justamente aos elementos teóricos que são cada vez mais divulgados na teoria heterodoxa. De fato, a inflação é uma inflação de custo, ou seja, ela vai derivar de uma queda da taxa de câmbio, ela vai derivar de um aumento eventual do preço das matérias-primas, das commodities, com o preço internacional dessas matérias-primas,
vai derivar eventualmente um aumento dos preços monitorados pelas administrações públicas ou até de variações da taxa de juros. E, além disso, você tem a questão do conflito distributivo, seja o fato de, no caso de uma redução que seja persistente, né, o que não significa uma eliminação, né, do desemprego, do subemprego, do desemprego disfarçado, você tem um aumento do poder de barganha dos trabalhadores que leva, de fato, ao aumento da taxa de salário real. Então, a questão de você ter gasto público não tem um elo direto tem um elo lógico entre o aumento do gasto e o surgimento da inflação. Então, a gente vê, portanto, que as três objeções contra políticas keynesianas, ou seja, a suposta impossibilidade de aumentar o gasto do Estado, porque isso levaria ao aumento da dívida e porque isso levaria a um aumento da inflação, essas três objeções, hoje em dia, já há bastante tempo, na verdade, não tem nenhum embasamento teórico. Pelo contrário, a teoria heterodoxa mostra que não há base nenhuma para essas afirmações. Aí eu queria passar... Numa, só para chamar um ponto que é muito importante, que agora o maior risco é deflação, não inflação, que está acontecendo na economia mundial. O temor que se tem é que, em função da queda de preços de commodities, da queda de preços de da destruição de mercado de serviços, nós possamos viver um cenário semelhante ao que houve na década de 30, com uma longa deflação. Então, há um temor hoje muito grande com referência a esse comportamento de preço. Ou seja, não há nenhum lugar do mundo com temor para a inflação. Você só tem hoje inflação no mundo e em países que têm problemas de crise cambial grave. Venezuela, Argentina também com pressões de crise cambial grave e que acaba gerando uma inflação alta. Eu queria só fazer esse ponto, que é muito importante no debate contemporâneo. E eu vou fazer um comentário aqui. Eu estou pensando, juntando essa discussão que o Numi Prado trouxe, e acho que surge uma pergunta para os nossos alunos economistas ou para não economistas, é o seguinte. Primeiro, acho que talvez a gente possa ainda deixar mais claro o efeito até do que o Baixa e o Prado já falaram. Por que o investimento não é pelo lado privado nem pelo consumo das famílias? Acho que é importante, porque, como o Numa bem alertou, é a questão da demanda. E a demanda é composta pelos seguintes componentes, tá? O consumo das famílias, o investimento, que pode ser público ou privado, tá? As exportações menos as importações. E por que eu estou ressaltando isso? Porque, por exemplo, como o Baixa mesmo alertou para o Numa, as famílias vão sair completamente endividadas, com desemprego altíssimo, as empresas vão sair endividadas com nível de utilização baixo, o que significa que na saída dessa crise, como o Numa alertou, os componentes privados não têm sentido econômico as famílias gastarem mais, nem as empresas aumentarem o investimento. Ou seja, não tem como o segmento privado funcionar como motor de recuperação econômica. Acho que, assim, isso é um consenso que só não, aí é exceção de algumas interpretações, mas não existe na literatura econômica a ideia de um ajuste fiscal expansionista. Acho que esse é um primeiro elemento, isso vale no mainstream, isso independe do debate teórico. Tinha até um teórico que fez essa discussão, mas depois ele mudou de ideia. Tá? Ele fez um texto empírico, depois ele mudou de ideia, mas assim, segundo ponto, acho que o Numa trouxe, o Prado ressaltou, que é o seguinte, bom, já que não vai ser puxado pelos componentes privados, tem que ser puxado vai ser pela exportação, seria o autônomo exógeno? Não, o mundo está desacelerando, o mundo está parado, não vai ser via exportação que vai puxar. Ou seja, só sobra o componente gasto público e investimento público. E aí que o Numa trouxe esse debate que é fundamental, que é o debate, a mentira contada mil vezes, ela se torna realidade, que é o seguinte, olha, o Estado não tem dinheiro, que é uma analogia do orçamento familiar para o orçamento estatal.
E as pessoas esquecem que a família ela não tem capacidade de rodar o dinheirinho para ela mesma pagar as suas despesas. Né? Isso, na verdade, é falsidade da moeda, ela vai presa. Mas o Estado tem a capacidade, os instrumentos de se autofinanciar. Acho que aí e que tem a ver com o quê? Precisamos gastar, é evidente. Todo mundo, a discussão é precisamos gastar. Mas aí vem a discussão do financiamento. E aí o financiamento que o Numa alertou e que trouxe, tem uma teoria econômica dentro desse debate, uma dos anos é que não existem limitações teóricas no sentido da teoria econômica, no sentido dos instrumentos para avançar no investimento público. O que poderia ser, acho que o Numa alertou muito bem, é ou a questão distributiva ou a questão gerando efeitos inflacionários. Tá? E aí eu queria, eu acho que vamos dizer assim, para situar os nossos ouvintes ou os nossos telespectadores não economistas, esse é um debate enorme hoje, que é o seguinte, olha, o Estado não tem dinheiro para gastar, logo, né, não tem sentido aumentar o investimento, o gasto público e o investimento público. E eu acho que ainda posso acrescentar um outro elemento do que o Numa e o Prado falaram, que é o seguinte, ainda tem o efeito do investimento público na questão dos multiplicadores. Então, existem vários estudos teóricos empíricos que mostram que, por exemplo, a cada isso para o caso brasileiro, isso um texto do Rodrigo Oraí, pesquisador do IPEC, que discute a questão de finanças públicas. Para cada R$1 bilhão, para cada R$1 investido em ciclos de crise, isso gera 1,4 de demanda, de aumento da demanda agregada e mais ainda. Isso gera mais do que R$1 de receita para o Estado. Então, no caso do investimento público, dados seus efeitos multiplicadores no cenário de crise, ele já mesmo se autofinancia e aí eu não estou entrando nem na discussão que o Numa alertou, que o Estado sim tem capacidade de se autofinanciar. Acho que esse é um ponto importante para a gente, porque esse é um debate que é intricado e a discussão é de onde o dinheiro vem, de onde o dinheiro vem, como se fosse uma coisa ilusória. Acho que é importante clarear um pouco essa... Agora, Eduardo, tem um outro ponto que é muito importante. Dada a distribuição de renda atual no mundo, quem deve prioritariamente financiar gasto público? Isso é uma outra discussão também, obviamente, os mais ricos. Quer dizer, no imediato pós-guerra, houve um grande crescimento do imposto sobre renda. Em alguns países chegou a ultrapassar 90% lá no limite, imposto sobre riqueza. Ou seja, na hora que a dívida pública ficou elevada em função da Segunda Guerra Mundial, quem contribuiu para também distribuir o peso do financiamento do Estado de maneira mais equitativa foram os mais ricos. Hoje, há um desenho de tributação que tende a ser cada vez mais regressivo, ou seja, quem ganha menos paga mais, mesmo em países industriais avançados como os Estados Unidos. Isso é menos verdadeiro no caso da Europa, que tem um estado de bem-estar social com uma redistribuição, mas no Brasil, no Oriente Médio, na África subsaariana, em regiões muito amplas do mundo, isso é uma verdade. Então, além de toda essa discussão que foi feita, há uma discussão também de quem paga a conta. Dado que há uma conta a ser pago, ela deve ser financiada com redução de transferências para a população de baixa renda, com corte de gastos que vai beneficiar a população de baixa renda, ou se é para financiar o Estado, quem deve pagar mais é aqueles que ganham mais. Eu queria também trazer essa discussão para nós não ficarmos só na discussão do gasto público ilimitado para trabalhar na questão do pós-pandemia. E acho que talvez até para os nossos ouvintes deixar claro que é o seguinte, a situação que o Numa apresentou, tá, é a possibilidade do gasto limitado. O que o Prado está trazendo não necessariamente impacta na visão que o Numa trouxe. E a discussão é, existe ou não restrição do gasto? O Prado está trazendo uma discussão que é o financiamento a partir do efeito distributivo. Né? Ou seja, quem é a questão tributária? Do Prado, você está fazendo aí um certo contraponto, e necessariamente mostrando que existem certos limites, mas isso é um debate na teoria. Por exemplo, a discussão da teoria moderna da moeda com finanças funcionais,
você teria gastos limitados. Você pode gastar de forma limitada, dado possíveis restrições. Me corrija se eu estiver falando besteira, Noma. Restrições associadas em determinado momento à questão distributiva ou à questão da inflação. Mas é evidente que aí eu trouxe outro ponto que é importantíssimo, que é o seguinte, e a questão tributária, a questão da arrecadação? Como é que você tem uma estrutura tributária que é muito regressiva? Suponha que aqueles que defendam que você deve, de alguma maneira, fazer algum tipo de restrição na expansão rápida da dívida em decorrência da pandemia, que esse argumento possa ter alguma razão. Mesmo assim, quem deve pagar essa conta, aí já não é mais uma discussão só de teoria econômica, é uma discussão que também passa pela questão da economia política, pela questão ética. Quem paga a conta da sociedade? Quem deve financiar o funcionamento do conjunto do sistema político, do sistema social, da redistribuição, etc. Claramente, o que se coloca é que hoje os mais ricos pagam pouco. Eles têm um peso relativamente menor do que deveriam ter e que já tiveram no passado recente, ou seja, no período pós-guerra. A ideia é que isso é impossível. Historicamente, já foi demonstrado que não é verdade, porque eles já pagaram muito mais entre 47 e 73, que é o período de mais rápido crescimento da história da humanidade. Então, o argumento que aumentar a tributação sobre os mais ricos reduz crescimento não é consistente com a observação histórica da segunda metade do século XX. Eu queria colocar o seguinte... Eu queria fazer... Não, deixa eu colocar, Bradinho. Deixa eu arrumar um pouquinho baixo. Eu queria colocar a seguinte questão para vocês. Quer dizer, quando essa discussão, né, em termos objetivos, né, o que está sendo colocado hoje na mesa pelos países, pelos organismos multilaterais, como proposta para a recuperação da crise? Quer dizer, ainda há questões que estão sendo colocadas na mesa, porque a gente está no meio da pandemia, mas, no entanto, essa discussão está acontecendo, alguns países colocam, outros não colocam, então eu gostaria de saber um pouco isso, né? O que você tem de objetivo hoje nessa discussão do gastar ou não gastar, do sair ou não sair, como se sai da crise, etc, etc. Bom, só queria fazer um adendo à conversa sobre a MMT. Na realidade, para o pessoal da MMT, o Estado tem efetivamente a capacidade de autofinanciamento. Então, a questão de como se financiar não passaria pela questão do risco do Estado quebrar e por aí vai. Então, na verdade, o Luiz Carlos acabou fazendo um pouco um contraponto, né, de uma outra perspectiva em relação à questão, mas ele chamou chamou a atenção para um ponto relevante, não é? O pessoal da MMT vai explicar os tributos para o problema de tirar poder de compra das pessoas, que poderia ter um impacto inflacionário se a economia estivesse no pleno emprego, etc. Quer dizer, não cabe aqui entrar em detalhes dessa discussão. Mas dado que há impostos, né, dado que há e precisa existir um sistema tributário, de quem você vai taxar, né? Quem você vai tributar. E aí a questão da regressividade ou progressividade do imposto de renda é uma questão fundamental. Tá? Então, eu queria fazer essa observação. Agora, prosseguindo, então, para a pergunta do Bicalho, né, sobre o que fazer, como gastar, por onde os países estão indo. Bom, na verdade, o que se pede, né, são políticas expansionistas, como vocês chamaram a atenção anteriormente. Políticas fiscais e monetárias, né? Principalmente fiscais, mas não apenas, tá? Porque uma taxa de juros alta aumenta o endividamento das famílias e das empresas, né? E aumenta o risco de quebradeira. Então, a política monetária não pode ser negligenciada, mas o caminho fundamental é por uma política fiscal expansionista, sob a forma de políticas de transferências
e investimentos públicos para reativar a economia. Então, nos diferentes países, quase todos, né, a discussão tem passado por aí, né, que os planos que começam a aparecer para a recuperação da economia, né, tem esse direcionamento com as suas variantes. Isso na Europa, nos Estados Unidos. No caso da Europa, enxerga-se também a oportunidade de investimentos no caminho de uma economia verde, né? Já pensando na questão do problema climático, né? Que é um tema que tem muito apelo na Europa e é, de fato, um tema muito relevante. Então, pensa-se por aí. Mas, enfim, em linhas gerais, há um entendimento, uma compreensão que tem que passar por esses caminhos. Eu acho que o pessoal talvez possa dar exemplos mais concretos, né, do que tem sido discutido mundo afora. E acho que depois a gente vai falar, no final, né, um pouco sobre o Brasil, que é um caso exatamente, está nas exceções, né, um caso um pouquinho discrepante. Baixa, você levantou um ponto que acho que é importante, que trazer para o debate. Primeiro, não tem ainda tão claro as estratégias de saída nesse pós-pandemia. Existe todo um debate, que é um debate o seguinte: primeiro, onde vamos gastar e de que forma. Está cada vez mais se ampliando a ideia, como você mesmo alertou, da política monetária expansionista e da política fiscal expansionista. Mas e por que eu estou alertando isso? Porque na questão europeia, está muito mais claro um tipo de gasto associado a investimentos tecnológicos e investimentos limpos, verde. Então, essa é uma discussão que, na Europa, ou seja, uma reconfiguração do tipo de industrialização e capitalismo europeu assentado numa quantidade enorme de investimento público, né, que seja por vias de financiamento, subsídios para a questão tecnológica e infraestrutura verde. Acho que esse é um elemento importante. Nos Estados Unidos, tá, tem, vamos dizer assim, esse debate também faz parte, mas não está tão claro ainda as possibilidades de saída, que nesse ano é um ano ainda eleitoral. Mas um cuidado aqui, que isso não é homogêneo. Tá? Se a gente pensa na questão asiática, tá, e mesmo na questão chinesa e indiana, a transição energética e do investimento verde não está tão claro ainda. Você ainda vai continuar com investimentos clássicos de aumento do gasto do governo, tá? E infraestrutura, que são países que ainda têm, né, estrutura social ainda relativamente baixa. Ou em outros países, a discussão é como conectar com investimentos em infraestrutura social. Tá? Necessariamente é um leque amplo, né, de políticas fiscais expansionistas, mas a questão hoje das escolhas de onde gastar e como gastar, né, está inserido em cada estratégia específica de cada país ou região e também está associado a uma disputa, né, tecnológica, concorrencial e comercial, né, no âmbito do mercado internacional. Acho que são esses elementos e essas estratégias ainda não estão claras, mas cada país ainda está delimitando e tentando pensar estratégias possíveis dessa política expansionista fiscal, tá, e de como e onde gastar, mas vai ficando cada vez mais claro, mais do que o debate da teoria, a imposição, né, da ampliação dos gastos públicos, do investimento público para a retomada da economia. Olha só, eu acho interessante chamar a atenção na questão da retomada. Talvez quem até agora tenha colocado com mais clareza a estratégia pós-pandemia é a União Europeia, a partir do chamado European Green Deal, que, na verdade, é um programa de, até 2050, fazer com que a Europa seja neutra em termos climáticos, em termos de emissão de carbono. Tinha resistência anterior, a Polônia em especial fazia muita resistência a isso, houve resistência também a algumas empresas que atuavam na Europa, em especial empresas americanas, mas agora tem sido claramente usada como uma estratégia de retomada da economia pós-pandemia, ou pelo menos pós-crise sanitária.
A ideia seria fazer isso. Interessante que Ursula von der Leyen, que foi uma presidente da Comissão Europeia, falou que seria o homem na Lua no momento. Dizer, ou seja, uma estratégia à la Projeto Apollo, que vai trazer muitos investimentos, que vai abrir oportunidades comerciais e vai trazer muito investimento público. Recentemente, inclusive, agora em maio de 2020, o chamado Next Generation European Union, um pacote de investimento de 750 bilhões de dólares, foi aprovado e anunciado também um orçamento de $1 trilhão, que usa a questão climática como eixo para a retomada. Quer dizer, os motivos o que vai puxar o investimento público não interessa muito. Claro, o objetivo ambiental ele tem um mérito em si mesmo, mas o que é fundamental é que recursos públicos vão ser postos, abrindo possibilidades de imensos investimentos de reconversão industrial que vão contribuir para a retomada ou pelo menos pretende ser usado para a retomada da Europa. A China também tem seus objetivos de retomada, já é uma economia planejada, que tem um grau de coordenação do Estado maior, com seus planos quinquenais, que também caminha no sentido de puxar, através do investimento público, a retomada da economia no pós-guerra. A questão americana é um pouco mais complicada, porque passa também pelo quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Não é o nosso objetivo aqui discutir a questão política, mas o ano eleitoral dificulta um pouco o desenho do que será os Estados Unidos pós esse período. Então, como o Bicalho falou, essas questões estão postas, mas Bicalho não, foi o Eduardo, foi o Dudu que falou. Essas questões estão postas, mas temos que aguardar um pouquinho ainda para ver o que efetivamente será feito. Como o Numa falou antes, a pandemia ainda vai durar algum tempo. A crise sanitária que, no caso europeu, está se reduzindo, na China já foi controlada, mas nós ainda estamos vivendo uma situação de pandemia e, a qualquer momento, pode haver uma segunda onda. O temor de segunda onda ainda está presente. Então, essa retomada, nós temos que aguardar um pouco mais para saber o que seria efetivamente posto adiante. Prado, nesse sentido, a Agência Internacional de Energia lançou um projeto, lançou um plano, um plano de recuperação sustentável, né? Por esse plano, eles estão apontando alguma coisa, é uma aposta nas energias limpas, né? Mas é um plano que eles fizeram junto com o FMI, né? E a ideia é de você adicionar 1,1 ponto percentual, crescimento econômico global a cada ano, né? São gastos de $1 trilhão por ano e a geração de 9 milhões de empregos, né? E isso foi colocado justamente pela Agência Internacional de Energia. Seria um plano de recuperação e baseado na implementação de energias limpas, né? Indo na direção do que você falou, né? São coisas que estão sendo colocadas na mesa, né? Como propostas, né? De recuperação. Eu acho que a questão climática abre muito essa possibilidade, né? Porque é um fator de mobilização e pode ser usado para isso. Na Europa, inclusive, vai ser usada como instrumento de proteção, de protecionismo. É um outro objetivo, eu acho que não é o caso de se discutir agora a parte de comércio, mas tem um cenário mundial que se avizinha bastante conturbado pós-pandemia. Eu acho que essa vai ser uma das disputas, né, que vão estar na mesa na saída, né? Qual é que vai ser o conteúdo? Né? Porque a experiência da saída do Covid não, a experiência da saída de 2009
foi um aumento das emissões, né? E você bateu o recorde das emissões em 2018, né? Então, a saída da crise foi um aumento das emissões, né? Então, isso é um tipo de preocupação, né? Sem contar preocupações também geopolíticas que estão sendo colocadas, né? Evidentemente, em função do fortalecimento da China, por exemplo, na saída da pandemia. Então, a saída da crise me parece que vai ser uma saída bastante disputada, né? E que, naturalmente, a gente ainda tem muitas poucas informações, é muito pouco claro ainda como vai se dar essa saída dessa crise, né? Então, eu acho que nesse programa, né, a gente tentou um pouco discutir essa parte, que eu acho que é a parte mais difícil da discussão, né? É quando a gente pensa, bom, o que é que nós vamos fazer quando acabar uma pandemia que a gente ainda não sabe ainda como vai acabar, né? Em que condições vai acabar, isso evidentemente ainda não está colocado na mesa. Então eu acho que Bicalho? Diga, Dudu. Não, e acho importante aqui lembrar o que foi o anúncio do Boris Johnson no dia 30 de junho. Ele deixou muito claro que a Inglaterra, até para reforçando isso que você falou, estaria entrando no novo New Deal. E as palavras dele no discurso foi gastar, gastar e gastar. Só reforçando o argumento, Bicalho. Mas aí justamente para fechar, eu acho, o programa, quer dizer, essa discussão que nós tivemos hoje, a gente está um pouco condenado a essa discussão, né? Nós teremos que voltar a ela, eu acho que várias vezes, em função de como vai evoluir os acontecimentos, mas a gente discutiu hoje muito bom a questão conceitual, o debate econômico que tem por trás disso, algumas coisas que estão sendo colocadas, mas se a gente corta e fala assim, como é que vocês veem, para encerrar o programa, quer dizer, como é que vocês veem a discussão brasileira dentro dessa discussão, né? E daria um outro programa, mas eu só gostaria de... Como é que a gente discutiu, olha, assim que está sendo discutido, tem que gastar, qual é o conteúdo, vai por aqui, vai ser verde ou vai ser menos, mas quando você para, vocês olham o Brasil, como é que vocês veem o Brasil dentro dessa discussão? Quer começar, Bastianzinho? Seu som, Bastianzinho, libera. Está sem voz. O Brasil está totalmente na contramão das discussões nos outros países, né? Indicando para um caminho, eu diria até surreal, né? De ajuste fiscal, tá? Na etapa subsequente. Tá? Uma ideia de corte de gastos ao invés de expansão de gastos. E a melhor analogia que eu consigo fazer em relação a essa estratégia é com a prática da sangria medieval, né? Os médicos na Idade Média, né, havia um entendimento de que, enfim, as doenças estavam no sangue, então pegava ali o paciente, pegava o moribundo e tirava o sangue dele, deixando ele ainda mais fraco, né? Então, eu diria que a estratégia brasileira é uma estratégia de sangria. Na estratégia que o Paulo Guedes tem sinalizado, né, para o pós-pandemia, com o aplauso de vários economistas, alguns conhecidos do mercado, é a sangria. Então... Pradinho, você, nosso decano, depois de uma discussão como essa, aí você para e olha para o Brasil. O que você sente? O que você acha? Eu concordo com o Baixa. Está completamente na contramão. É difícil até falar, porque é tão inusitado imaginar que você vai conseguir recuperar a economia atraindo investimento pelo equilíbrio fiscal nessa hora, que não há nenhuma justificativa sobre nenhuma corrente econômica, mesmo do ponto de vista ortodoxo. Então, isso é quase que uma terra plana econômica, porque completamente inusitado. Só para chamar a atenção, pegar esse texto e fazer uma frasezinha. Na década de 30, a saída da Grande Depressão da década de 30 foi a Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, foi a política de substituição de importações, a política de aumento de participação do Estado, foi pós-Getúlio e assim por diante. Na década de 70,
quando houve a crise desse período de crescimento pós-guerra, etc., a saída foi a revolução da informática, foram os gastos associados a isso, se passou em torno disso. Agora, aparentemente, já que a crise de 2008, na verdade, não teve uma saída exatamente dita, você deu um ajustezinho via política monetária, mas tudo indica que vai ser pelo lado do gasto ambiental. Pelo menos isso é que está indicando até agora. Pode ser que mude, a gente está no meio do jogo. O Brasil, que tinha tudo para puxar essa estratégia com a Amazônia, com o imenso território que nós temos, com a liderança que o Brasil teve, inclusive, de fazer de estar na frente dessa discussão em vários momentos históricos, nós estamos jogando pela janela tudo isso, estamos fazendo uma política completamente equivocada. Isso dá um outro programa. A única coisa que nós temos que falar é que é lamentável, vai muito além do que se pode observar nesses 2 minutos que eu tenho aí, antes que você encerre justamente o programa, que já está muito extenso. Neumann, quando você olha essa discussão e depois você olha para o Brasil, qual é o sentimento que você tem em relação a isso? Bom, compartilho com meus camaradas o pessimismo. De facto, se a gente for olhar, bom, acho que uma principal mensagem, talvez, desse programa, junto, aliás, com muitos economistas e personalidades progressistas, é que o Estado vai ter um papel central numa recuperação de qualquer economia a nível internacional. Bom, nesse caso, no Brasil atualmente, temos no governo e temos em cargos estratégicos pessoas, grupos que defendem justamente o oposto, ou seja, que querem estruturalmente reduzir o papel do Estado da economia, o nível do gasto e também o nível de transferência para a população através justamente das reformas que foram realizadas nos últimos 4 anos. Bom, ou seja, no momento, no auge da pandemia, acho que tem uma série de sinalizadores que apontam nessa direção errada que tomou o Brasil. Por exemplo, se a gente for olhar na semana passada, houve a aprovação do novo marco legal do saneamento básico. Que significa o quê? Que significa uma perda de protagonismo do Estado nessa questão do saneamento e a transferência da responsabilidade do saneamento para dos investimentos em saneamento, em distribuição de água para o setor privado. Com essa ideia que o setor com 2 ideias básicas, né? Primeiro, que não tem recurso do Estado para financiar, que, como mostramos ao longo do programa, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista das políticas, é errado. Então, que os recursos existiriam no setor privado, isso está errado. A segunda hipótese subjacente e que isso permitiria ganhos de eficiência. Inclusive, isso permitiria, portanto, uma redução do preço. Ora, se a gente observa do ponto de vista lógico, do ponto de vista empírico, houve uma reestatização em muitos países, inclusive nas principais capitais internacionais, que seja em Paris, em Buenos Aires, em Berlim, enfim, muitas cidades do mundo, houve uma reestatização desses serviços públicos. Justamente porque o setor privado não investe se não houver um retorno elevado. E, portanto, os custos, assim, o preço das prestações, do fornecimento desses serviços públicos, é sempre maior quando é fornecido pelo Estado, pelo setor privado, do que se fosse providenciado pelo setor público. E, ainda por cima,
em última instância, a realização desses investimentos sempre acaba acontecendo com o financiamento do próprio Estado, de forma... Então, esse é o primeiro problema. O outro problema que foi apontado é que há uma espécie de consenso, tanto por parte do governo quanto com um largo espectro do campo político, mas para a direita, obviamente, em cima da questão da necessária redução do custo do Estado, com queda assim, dos salários dos funcionários públicos e outros, a não substituição de funcionários públicos que se aposentariam. Então, na verdade, todas as sinalizações que a gente tem durante a pandemia vão exatamente no sentido contrário do que falamos durante esse programa, da necessidade da atuação do Estado. Então, eu sou, sinceramente, muito pessimista e eu acho que, assim, a menos que haja uma grande mudança no cenário político brasileiro, as perspectivas são muito negativas. Dudu, tem essa extemporaneidade realmente na posição brasileira, quando a gente olha não só como o Brasil está enfrentando a crise, mas as perspectivas futuras, né, de enfrentamento nisso. Quer dizer, o que marca a gente é essa extemporaneidade, embora você me diria, não, há método na loucura e há método na extemporaneidade, né? Eu vou me apropriar aqui do termo que o Prado usou. Eu primeiro vou falar de discussão rapidamente, para fechar, do campo da teoria econômica. Então, por exemplo, no campo da teoria econômica, o que o Guedes tem argumentado, que boa parte dos economistas ditos liberais progressistas ou liberais no Brasil que seguem o Guedes, tá, é terraplanismo da teoria econômica. Não tem nenhuma teoria econômica que diz que é possível, tá, fazer uma política fiscal restritiva e gerar crescimento econômico. Então, assim, primeiro ponto. Você vê como a gente está fora do plano no mundo. Terraplanismo total na discussão da teoria econômica. Isso é o Guedes, isso é boa parte dos nossos economistas que saem o tempo inteiro nos jornalões e na imprensa. Eu costumo dizer que esses economistas têm um problema de risco moral. Por que tem problema de risco moral? Porque quase todos eles, se você olhar o que aparece o que eles fazem, eles são donos de corretora, né, ou representam esses segmentos, o que significa dizer que eles estão defendendo ativos financeiros e quem ele representa. Tem problema de risco moral, as pessoas esquecem de falar. Eles deixaram de ser acadêmicos há muito tempo, eles representam interesse. Então, por isso tem um terraplanismo na teoria econômica, ou seja, a gente está numa discussão. Por outro lado, existe lógica nesse comportamento. Tem uma irracionalidade no campo da teoria econômica, mas tem uma racionalidade, né, no campo dos interesses. E por que no campo dos interesses? Porque necessariamente parte desses segmentos que estão defendendo isso representam interesses desse andar de cima, e isso significa, como o Numa falou, privatizar a água, mas privatizar a água ou regulamentar não é dos anos 90, não é o neoliberalismo dos anos 90. Isso significa o que? Olha, vou privatizar, abrir espaço para alguém ganhar dinheiro, e depois se universalizar preço, universalização, deixa para frente, o mercado resolve. Ou seja, você utiliza uma falácia, tanto na questão teórica, quanto na questão de levar benefícios, para o quê? E aí tem uma lógica, né? Qual é a lógica? O botim. A lógica é o seguinte, esse negócio está desmanchando, eu entro primeiro, eu vou para frente, eu sigo, eu ganho dinheiro, eu faço isso com meus pares, e o Brasil exploda. Olha o que está acontecendo no noticiário dessa semana, o quanto o setor empresarial, né, quantos segmentos, inclusive, estavam contra o Bolsonaro, falaram, não, agora o Bolsonaro ele está mais contido. Por quê? Porque o Guedes avançou nas políticas de reforma estruturante, que significa o quê? Privatizar a qualquer custo no meio da pandemia. Isso é um caos total. Isso ou seja, e no pós-pandemia é o quê? Privatização com ajuste estrutural. Né? Aí você vai dizer assim, é claro, tem um irracional da teoria? Tem. Mas o que é que está nisso tudo? Os interesses desses segmentos, dessas frações, e que já desistiram há muito tempo, e no botim. Estão no botim. Tá? Achei que não ia ter fração de classe hoje.
Não tem como, Baixa, porque senão a gente vai... Eu já estava nervoso aqui, foi os 47 do segundo tempo. Nada. E a minha frase é o seguinte, né? Há método na loucura, mas ninguém rasga dinheiro. Essa é a minha fala final. É um final shakespeariano. Mas Hamlet. ninguém rasga dinheiro, Prado, que é o fechamento das nossas elites. Certo. O método da loucura, Hamlet, né? Mas ninguém rasga dinheiro, é coisa Não, boa. aí já é Dudu. Não é Dudu, Prado, é Brasil, Prado. É Brasil, Brasil. Aí já não é o velho bardo. Mas, enfim, senhores, muito obrigado pela participação de vocês nesse debate. Um tema que é um tema difícil, né? Não é um tema simples, e um tema que cada vez vai estar mais colocado na mesa, no debate, nas discussões, né? Na medida em que as coisas vão acontecendo e a pandemia vai avançando, e principalmente naquele momento em que você tiver algum tipo de controle sobre a pandemia, e vai ter que se defrontar com essas questões e com essas questões de forma objetiva. Então, queria agradecer muito ao Numa, ao Pradinho, ao Baixa, grande Baixazinho, o Dudu, por terem participado dessa nossa mesa redonda. Hoje, Baixa, é o programa de número 13, né? Você imagina... Não é sexta-feira 13, mas é sábado 13. Olha só, nós estamos discutindo... Velho Lobo Zagalo. Estamos discutindo esse tema, né, no programa número 13. Então, agradecer a participação de vocês, agradecer a participação dos nossos amigos e das nossas amigas que nos acompanham e que acompanham o nosso trabalho, que vieram nessa mesa, nessa discussão até agora, e convidar vocês para o programa da próxima semana, né? Mais conversa sobre o mundo contemporâneo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, não é isso? Então, se cuidem, vida que segue apesar de tudo, e nos vemos na próxima semana.